Posso começar, doutor Guilherme? Autorizado. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Mais uma reunião aqui do Departamento de Tocoginecologia. E hoje a gente tem uma reunião que é muito especial. Dia 28 de maio é o dia em que é um dia destinado a ser comemorada, não, né? A ser lembrada a importância da redução da mortalidade materna. E hoje nós estamos na véspera, né, dia 27, e a gente trouxe esse tema para o nosso departamento. Quem vai estar aqui conosco é o professor Guilherme Secati, que dispensa apresentações, ele é nosso professor titular da obstetrícia, mas é um pesquisador conhecido internacionalmente e que trabalhou muitos anos nessa questão com relação à mortalidade materna, e também o professor Rodolfo, que também é docente aqui do nosso departamento, foi presidente da Comissão Nacional de Mortalidade Materna. Então, assim, é um dia que, além do tema ser muito importante, nós temos duas pessoas muito queridas aqui do departamento falando disso. E eu não vou poder deixar de falar, eu acredito que os dois vão falar também, do nosso querido professor Faundes. O professor Faundes é nosso professor titular de obstetrícia, agora professor emérito, que trouxe esse tema para o departamento, que foi o doutorado do Dr. Guilherme, do Dr. Rodolfo. Eu trabalhei com eles desde que eu era aluna de graduação, e que a gente não pode deixar de citar quando a gente fala na importância do departamento no trabalho com a redução da mortalidade materna no Brasil e no mundo. O professor Faundes, ele está hoje no Chile, está fazendo quarentena lá, num lugar com uma dificuldade de acesso, mandou um grande abraço para o doutor Guilherme, doutor Rodolfo, dizendo que se sentia muito bem representado, e eu não podia deixar de citar o nome dele e a lembrança dele hoje aqui, para todos nós. Professor Guilherme, é um prazer tê-lo aqui conosco. Professor Rodolfo, também um prazer. A palavra é de vocês e eu estou muito honrada de tê-los aqui falando desse tema no dia de hoje, né, que a gente está próximo ao dia da redução da mortalidade materna, que é amanhã. Obrigada, viu? Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite do departamento em nome da professora Fernanda e de todos os docentes e de toda a audiência. É um especial motivo de prazer estar aqui podendo falar desse assunto, da redução da mortalidade materna no Brasil e principalmente do papel do Departamento de Tocoginecologia nas conquistas que o país teve nos últimos 40 anos com relação a esse tópico. Na verdade, eu combinei com o professor Rodolfo, eu vou falar mais um aspecto contextual, histórico do assunto relacionado ao departamento, e o professor Rodolfo vai abordar algumas atualizações a respeito do tópico no Brasil. Queria começar lembrando aquilo que a professora Fernanda já falou, por que hoje falando desse assunto, né? Porque dia 28 de maio, que é amanhã, originalmente, internacionalmente, é considerado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, foi uma iniciativa da Holanda que começou em 1984 e seguiu em uma década depois, em 1994, por uma portaria do Ministério da Saúde, que designou esse dia 28 de maio como Dia Nacional de Luta pela redução da mortalidade materna, e é importante que vocês saibam que o Departamento de Tocoginecologia, o nosso departamento, desempenhou um papel bastante importante em todo esse processo. A professora Fernanda já estragou uma parte da minha surpresa na apresentação dela, né? Mas eu queria deixar claro que essa história está intimamente associada ao professor Aníbal Faundes, que foi o professor de todos nós nesse processo, né? Que é um exemplo de boas práticas clínicas, de como é possível questionar a verdade, de como é possível questionar a autoridade, de saber fazer perguntas, de usar métodos científicos apropriados, de encontrar respostas satisfatórias e de como divulgar cientificamente esse conhecimento adquirido, né? Hoje, todos esses itens parecem como que óbvios, né, nos dias de hoje, mas eu queria deixar claro que o professor Faundes foi e é alguém que está
na frente do seu tempo, e isso ele já começava a desempenhar essas atividades e ter esse comportamento já na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, quando ele veio para a gente teve o privilégio de recebê-lo do Chile, né? E marcou toda uma geração de docentes, mas agora já não tão jovens, né, mas que fazem parte do departamento ainda e das novas gerações também. Queria deixar claro que quem deveria estar fazendo essa abordagem provavelmente seria ele, eu sou apenas um substituto. Não poderia deixar de lembrar desse contextualização do assunto, um marco histórico que para mim foi marcante e eu acredito para todo o estudo da mortalidade materna no mundo, que foi um artigo que foi publicado no Lancet em 1985, que se chamava Mortalidade Materna, uma tragédia negligenciada. Onde está o M do SMI, do Saúde Materna Infantil, né? Por que isso? Porque tradicionalmente até essa época, quando se falava de saúde materna infantil, que era o nome dado à maior parte dos programas nacionais e internacionais, na verdade, praticamente só se referia, se considerava saúde infantil e quase nada da saúde materna. Esse artigo, que foi liderado pelo professor Alan Rosenfield, cuja foto está nesse diapositivo, uma pessoa brilhante que teve a oportunidade de visitar nosso departamento, teve no Brasil, era amigo pessoal do professor Faundes e do professor Pinotti, que fez algumas apresentações, algumas considerações que ficaram no marco histórico desse assunto. Na sequência disso, falando do contexto mundial, em 1987, portanto, ainda na metade da década de 80, a Organização Mundial da Saúde abraça a causa e o tema e lança o seu Safe Motherhood Initiative, ou Iniciativa para uma Maternidade Segura, durante uma famosa conferência que foi realizada no Quênia, em Nairobi, a Conferência Internacional de Maternidade Segura. A partir de então, a OMS começa a estimular todos os países a adotarem programas e medidas para o estudo e prevenção das mortes maternas como problema de saúde pública, especialmente naqueles países de baixa e média renda, e foi oficialmente a primeira atitude de uma organização internacional, a Organização Mundial da Saúde, no sentido de considerar de uma maneira mais clara e dirigida a saúde materna nesses programas, até então chamados, como eu disse, de saúde materna infantil. Enquanto isso, no Brasil, por influência, obviamente, daquilo que eu já contextualizei, no departamento de tocoginecologia na década de 80 e no início de 90, por influência do professor Faundes e do grupo que trabalhava com ele, uma série de artigos científicos foram publicados chamando atenção e revendo o tema, que culminaram em 1991 com o lançamento de um livro do professor Faundes, que eu tive o prazer de ajudá-lo, que foi esse livro cuja capa está aí no canto superior direito, Morte Materna, uma Tragédia Evitável, e que, ao mesmo tempo, culminou com uma série de estudos que estavam sendo levados a cabo, que culminaram com a minha defesa de doutorado em 1992, que foi a primeira desse assunto no nosso departamento, da qual foi seguida por uma série de outros trabalhos e teses, a professora Meire, professor Rodolfo mais tarde, professor Rivaldo de Recife, tantos outros que direto ou indiretamente abordaram o tema. Um outro marco histórico que eu quero contextualizar foi uma publicação que saiu inicialmente num documento em 1990 da professora Débora Maine, junto com Tadeusz, que era esse documento aí, Too Far to Walk, Maternal Mortality in Context, que realmente lança as bases para o conceito das demoras, que teve uma forte influência sobre o início das atividades no Brasil. Ele foi publicado depois, cientificamente, no Social Science Medicine, em 94, mas foi responsável, por exemplo, para a avaliação e disseminação do conceito de demora na atenção obstétrica, que culminou bem mais tarde com a tese de doutorado do Dr. Rodolfo, explorando os diferentes tipos de demora na ocorrência dos diversos graus de gravidade de complicações maternas e de morte materna, mas o professor Rodolfo vai falar desse assunto mais especificamente. Bom,
Contexto brasileiro, então, na época, na década de 90, início dos anos 2000, se caracteriza, então, pela criação dos comitês regionais de mortalidade materna na Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, que teve uma participação importantíssima do departamento, porque na época, para quem não lembra, ou já nem tinha atividade ainda relacionada à profissão, foi a época em que o professor Pinotti era o secretário de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, e o professor Aníbal Faundes esteve muito envolvido no programa de saúde da mulher, junto com a professora Ângela Baixa, onde a gente começou um sistema recomendado que é investigação por ramos, e lembro que ramos significa Reproductive Age Mortality Survey, de todos os óbitos de mulheres em idade fértil, para tentar identificar os casos e diminuir a subnotificação, que era um problema, e continua sendo, né, um problema bastante importante. A criação dos comitês de morte materna do Ministério da Saúde, vocês têm aqui o livreto, né, que foi o marco do lançamento desse programa. E, além disso, uma série de manuais técnicos em obstetrícia que tinham esse foco voltado para a mulher, melhoria da qualidade da atenção, para melhorar a saúde materna e, consequentemente, indiretamente, a redução da morbidade e da mortalidade materna. Os manuais técnicos de pré-natal, gestação de alto risco, urgências e emergências, parto, aborto e puerpério, e em todos eles houve uma participação especial do Departamento de Toxoginecologia da Unicamp no planejamento, idealização e implementação desses diversos manuais técnicos, e eu queria chamar a atenção específica para esse que está do lado esquerdo do diapositivo, de parto, aborto e puerpério, assistência humanizada à mulher, no qual nosso departamento e eu especificamente tive uma participação muito grande, né? Eu diria que esse é um produto praticamente do nosso departamento, do qual, se é para escolher um produto do qual eu me orgulho ao longo da minha carreira profissional, é esse, que durante quase 20 anos ainda é atual e tem sido utilizado por alunos, residentes e profissionais da área de saúde, e representou, me parece, um salto qualitativo bastante importante na atenção à saúde da mulher. Além disso, o programa de imunização do parto, que foi o PHPN do Ministério da Saúde, arquitetado então na época pela professora Suzane Serruia, que foi nossa aluna de doutorado do departamento e que hoje em dia é diretora do CLAP, Centro Latino-Americano de Perinatologia, da Organização Pan-Americana de Saúde, em Montevidéu, no Uruguai, e que no conjunto, houve em todos eles uma participação importantíssima do departamento e de seus docentes, modulando um pouco, né, toda a abordagem de políticas públicas que o Brasil teve para a saúde da mulher nessa época. Entretanto, no final da década de 80 e começo da década de 90, depois do lançado programa de iniciativa de mortalidade segura, né, da Organização Mundial da Saúde, o que se observou, na verdade, que ele redundou em pouco sucesso nos países, e principalmente os países mais necessitados, de baixa e média renda, de redução da morte materna, porque continuava muito alta, e além de tudo se conhecia que, na verdade, a morte materna era a ponta de um iceberg que representava, na verdade, uma grande ocorrência de morbidade materna, sendo que a morbidade materna mais grave, que foi então denominada como near miss, quase perda, era uma coisa bastante importante que deveria ser abordada de uma maneira igualmente importante para a gente tentar aumentar o sucesso dos programas internacionais e nacionais de combate à morbidade e à mortalidade materna. Esse foi um conceito novo e uma estratégia que o mundo inteiro, liderado pela Organização Mundial da Saúde, começou a adotar, então, a partir da década de 90. Né?
Esse conceito, é importante que a gente fale um pouco do desenvolvimento dele, porque, inicialmente, nessa época, diferentes grupos de pesquisa abordaram o assunto, mostrando que focar apenas morte materna nos seus programas não estava sendo muito efetivo em termos da sua redução, e o objetivo era de avaliar a aplicabilidade desse novo conceito no contexto das complicações graves da gestação. Então, de 2007 a 2009, foi instituído um grupo da Organização Mundial da Saúde, chamado Maternal Morbidity Working Group, para padronização do conceito de near-miss e definição dos critérios, incluindo nesse grupo o Brasil e o nosso departamento de toxicoginecologia também estava representado. Bom, então, nesse período, começou a haver uma série de estudos e divulgação dos conceitos de morbidade materna grave e near-miss materno, em consonância com os, então, objetivos de desenvolvimento de milênio e depois os que prosseguiram e que hoje está válido, né, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, com um trabalho muito forte, então, desse grupo que eu me referi, da Organização Mundial da Saúde, o grupo de trabalho em morbidade materna, com uma participação bastante grande do Departamento de Toxicoginecologia, e nessa época, além de mim, participou de uma maneira bastante importante e fundamental, eu queria lembrar e fazer menção, o professor João Paulo Dias de Souza, que depois de terminar o mestrado e o doutorado aqui com a gente, ele era contratado do CAISM, foi contratado na Organização Mundial da Saúde justamente para liderar os estudos que estavam sendo arquitetados e principalmente o grande estudo que foi esse Multi-Country Survey on Maternal Neonatal Health, que foi basicamente planejado e implementado sob a coordenação dele já em Genebra e com participação de todo o grupo aqui do departamento. Então, isso culminou numa série de conceitos, né, que estão adotados até hoje de como ocorre um contínuo de morbidade desde uma gravidez não complicada para complicações não ameaçadoras da vida, complicações potencialmente ameaçadoras da vida, finalmente ameaçadoras da vida propriamente dito, até a evolução para a morte materna, fechando o ciclo de um contínuo de morbidade que tem e deve ser abordada dessa maneira por recomendação da Organização Mundial da Saúde, e esse conceito já existe uma recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde, que tem sido ratificado em vários países como um marcador, um indicador de saúde, marcador de cuidados obstétricos e que tem a ver, então, com a oferta de serviço na área de saúde materna. Nessa época, contexto mais especificamente brasileiro, né, tinha o seguinte cenário: o Brasil, isso eu estou falando no final da década de 90, começo da década de 2000, o Brasil não era mais um país prioritário para investimentos internacionais em pesquisa em saúde, porque tinha crescido muito o seu produto interno bruto. A pesquisa em obstetrícia sempre tinha sido postergada, basicamente por conta dos interesses dos doadores, né, porque a obstetrícia não tem muito interesse comercial para as grandes companhias de medicamentos. Iniciativas de pesquisa locais isoladas reconhecidamente não redundam numa forte evidência científica, o que era necessário. Na melhoria da capacidade nacional de identificar prioridades de pesquisa e também na melhoria sobre a capacidade de desenho, planejamento, obtenção de fundos, implementação, análise e publicação de artigos clínicos, com a disponibilidade ainda de fundos nacionais para pesquisa, que no início dos anos 2000 passaram a fazer parte do nosso cotidiano, e a disponibilidade, então, de uma agenda nacional de prioridades para pesquisa em saúde, da qual o departamento, cuja determinação o departamento também participou. Esse cenário, então, foi responsável por fortalecer entre vários professores de obstetrícia que se encontravam em reuniões científicas, né, ao longo do período,
o reconhecimento de que algo deveria ser feito para enfrentar as necessidades de pesquisa em saúde materna e perinatal de uma forma mais profissional, seguindo um pouco o exemplo do que já havia acontecido e estava em segmento em outras áreas desse tópico, incluindo a reprodução e contracepção, que sempre tiveram um papel mais bem estruturado e uma organização mais forte nesse sentido. Nesse período, então, nós da Unicamp, do departamento, estávamos muito envolvidos nos estudos de mortalidade materna desde os anos 80 e percebemos que a única forma de fazer isso bem era desenvolvendo alguns estudos nacionais multicêntricos e preferivelmente abordando também a morbidade materna, que era esse novo conceito adotado internacionalmente para abordar o problema. Foi, então, por ideia do grupo de pesquisa da Unicamp, que se instituiu a chamada Rede Brasileira de Estudos em Saúde Reprodutiva e Perinatal, coordenada pela Unicamp, que teve início em agosto de 2008, numa reunião cujos participantes historicamente está aí nessa foto. Vocês talvez reconheçam vários deles, né, que estamos aí. Com o estabelecimento dessa rede brasileira de estudos em saúde reprodutiva e perinatal, na época com 27 centros distribuídos ao longo do país todo, que foi responsável ao longo desse período desde 2008, portanto a gente está falando de vários anos, né, mais do que uma década de funcionamento, da implementação de vários projetos multicêntricos, direta ou indiretamente relacionados à saúde materna e, portanto, à mortalidade, morbidade e mortalidade materna. Muito rapidamente, para não cortar o tempo do professor Rodolfo, eu queria só lembrar de alguns deles, sem entrar em detalhes, mas a Rede Brasileira de Vigilância de Morbidade Materna Grave foi o primeiro estudo multicêntrico envolvendo 27 centros, que coletou informação sobre quase 10 mil casos de morbidade materna grave, que foi responsável por um salto qualitativo nas informações disponíveis sobre o tema no Brasil. O EMIP, que foi o Estudo Multicêntrico de Investigação de Prematuridade, que foi coordenado pelo professor Renato Passini e que reuniu informações de mais de 4 mil partos prematuros e que foi o primeiro, provavelmente, desse tipo no Brasil e que gerou uma série de outros estudos e interesse no assunto de prematuridade. O P5, que é o estudo de Randomized Control Trial do professor Rodolfo, de Pessário mais progesterona para prevenção do parto pré-termo, que está se finalizando com os produtos que estão saindo agora, financiado pela Fundação Gates, né? O chamado Preterm Samba, que foi um trabalho de screening de metabolômica envolvendo o Brasil e alguns parceiros na Nova Zelândia e na Inglaterra, que está também em quase fase final de conclusão. E também, só para lembrar, o Global Maternal Sepsis Study da OMS, que é o chamado GLOS, do qual participa a professora Carolina, que é da CCIH, do nosso CAISM, né, que foi um estudo multicêntrico internacional, que está saindo agora vários resultados e que fez parte dessa iniciativa. E, por último, o atual, que a gente está em fase final de implementação para início recente, a coorte da Organização Mundial da Saúde sobre Covid na gestação, que tem uma participação importante do Brasil como um dos países participantes, incluindo 10 centros no Brasil, sob a coordenação da Unicamp, do qual a professora Laura e o professor Rodolfo têm uma participação bastante importante, junto com o Renato também. Bom, um pouco para concluir, lembrando que esse tema, então, teve e continua intimamente relacionado com o departamento. A gente teve oportunidade em 2018, portanto, há 3 anos atrás, de fazer uma segunda reunião no mesmo local com os membros participantes, mantendo esse estímulo e essa participação
do departamento junto com outros centros participantes, onde a gente pôde concluir que atualmente cerca de 4 milhões de dólares foram angariados de fundos para pesquisa em saúde materna e infantil, nessa rede brasileira de estudos de saúde reprodutiva perinatal, que tem tudo a ver com essa participação do departamento no assunto. Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde lançou um Conceptual Framework, né? Seria um novo modelo de entendimento de como funciona a morbidade e a mortalidade materna na saúde reprodutiva de uma maneira geral, e isso teve uma participação também importante do departamento e está norteando boa parte dos investimentos e do direcionamento das novas pesquisas sobre o assunto a nível internacional. A professora Laura teve parte importante na participação do desenvolvimento desse conceito também do departamento. Para finalizar, eu queria deixar claro que o grande papel que o departamento tem representado ao longo dessas décadas, né, em termos de saúde materna e perinatal, com foco especial em saúde reprodutiva e saúde da mulher, é um pouco o paradigma que eu coloco aí nesse último diapositivo, que foi aquele com o qual eu terminei a apresentação do meu concurso de livro de professor titular. Várias portas, né, que podem ou não ser abertas dependendo do grau de commitment, né, de como a gente possa estar comprometido ou não com a verdade em si e com a melhoria da qualidade da atenção em saúde materna para diminuir a ocorrência tanto de morbidade quanto de mortalidade, que, na verdade, fazem parte de um mesmo pacote para o qual me parece que o departamento tem contribuído de forma bastante significativa ao longo dessas últimas décadas. Dito isso, passo a palavra ao professor Rodolfo e para a minha apresentação. Muito obrigado, doutor Guilherme. Tarefa ingrata falar depois do Dr. Guilherme, não? Mas eu vou passar para vocês uma visão complementar àquilo que o Dr. Guilherme traz, falando especificamente sobre o conceito de mortalidade materna e em que situação isso está no Brasil e no mundo. Tá? Acho que já estou conseguindo compartilhar minha tela, né? Eu já vou falar especificamente desses aspectos. A grande questão é o que é mortalidade materna? O que é morte materna? Esse é o conceito. É morte de uma mulher durante gestação, ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou local da gravidez. Tá? Mas qual é o problema? O que tem atrás disso? Por que isso é tão importante para a gente? Primeiro, que do ponto de vista objetivo, aquela foto mostra ali, isso causa uma modificação, uma necessidade de reorganização da estratégia familiar, de cuidado familiar. Existe toda uma necessidade de reestruturação em médio e longo prazo, com consequências ruins para essa sociedade, que vai desde da manutenção e extensão da pobreza até alterações relacionadas à migração, mudanças comunitárias, alcoolismo e morte do cônjuge. Então, toda uma questão de necessidade de reorganização desse ambiente familiar, dessa estrutura familiar, e que vai envolver e que vai influenciar no cuidado direto e na sobrevivência dessa família em toda a sociedade. Agora, mais do que isso, morte materna é a principal causa evitável de morte de mulheres em idade reprodutiva no mundo. Ponto. Isso por si só é um grande problema. E mais do que isso, até 90% das causas são de causas diretas e evitáveis. Então, mais do que um número que não é tão grande assim, quando a gente compara com o número de mortes por acidentes de trânsito, infarto do miocárdio, a morte materna, na verdade, é um indicador do status social da mulher na sociedade.
ela reflete as diferenças e disparidades no desenvolvimento humano entre países e regiões. Diz respeito ao acesso à saúde que essa mulher tem e à adequação do sistema de saúde em lidar com questões relacionadas à mulher. O risco de morrer por causa da gestação é inerente à capacidade reprodutiva da mulher. É uma questão de diferença sexual. Diz respeito, o homem não morre de morte materna. A mulher, sim. A grande questão é que a falta de tratamento adequado é uma questão de gênero. Enquanto a morte materna é uma questão de diferença sexual, não lidar com essa diferença é uma questão de gênero. E a mortalidade materna, ela deve ser reconhecida como, então, uma omissão nas garantias de direitos, uma vez que é evitável, na sua maior parte, na sua maioria, e que diz respeito a uma diferença de como lidamos com a mulher na sociedade. É uma diferença de gênero. Mas apenas em 2009, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu que a prevenção da morte materna é uma questão de direitos humanos. Tá? E isso tem nome, tudo isso a gente precisa olhar para quais são os nomes por trás disso, dessa questão de omissão de direitos. Essa aqui é a Aline. A Aline tinha 28 anos em 2001. Após o parto de um feto de 27 semanas, a Aline morreu de hemorragia pós-parto. Mas por que é tão importante trazer isso e mostrar a Aline como um ponto de referência? Porque, a partir desse reconhecimento de 2009, em 2011, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, da Organização das Nações Unidas, concluiu que o governo brasileiro falhou em garantir acesso oportuno a cuidados obstétricos de emergência de qualidade para a Aline, e, portanto, isso foi o que levou ela a morrer. Foi uma das primeiras situações em que um governo é responsabilizado por uma morte materna, considerando isso uma falha no oferecimento de acesso, na garantia de direitos. Isso abriu a possibilidade da gente reconhecer isso, então, da morte materna, como ela deve ser reconhecida, como uma questão de acesso, uma questão de saúde social, não de saúde física apenas. A gente sabe que a morte materna ela vai acontecer principalmente no momento do parto. Veja só, ela acontece no primeiro, segundo, terceiro dia, que é o momento aqui no Brasil em que as mulheres estão em ambientes hospitalares. 99% dos partos acontecem no Brasil, acontecem em ambiente hospitalar. Tá? E, portanto, isso aqui é um momento que está sob responsabilidade do sistema de saúde, dos serviços de saúde. Quais são as causas? A gente tem, dentre as principais causas de morte materna, aqui, ó, isso aqui é separado por região, mas quando a gente pega o Brasil, a gente tem desde aborto, associado a aborto inseguro, síndromes hipertensivas e complicações do trabalho de parto, síndromes, alterações do puerpério e outras causas. Vejam que causas diretas são as mais importantes, as mais prevalentes. Tem havido uma diminuição do número de causas diretas no Brasil de 2001 a 2011, como mostra esse estudo, mas ainda assim as causas diretas são mais importantes. E o que leva à morte materna? Então, não é a síndrome hipertensiva. Na verdade, é toda uma estratégia de cuidado. A maior parte das mulheres que morrem durante a gestação parto-puerpério não vão ter fatores de risco identificáveis durante a gestação. Isso vai acontecer de maneira na urgência, naquele momento que eu mostrei para vocês. O potencial de predição da morte materna é baixo, portanto, é necessário que a gente invista em cuidados de urgência e emergência. E aquele conceito que o Dr. Guilherme traz de demoras, foi identificado como a principal causa, na verdade, como o determinante principal da morte materna. Essas autoras, a Deborah Manning e a Cyrine Taddeus, identificaram que as mulheres que morriam durante a gestação, parto puerpério, elas chegavam nos hospitais em umas condições que muitas vezes dificilmente podiam ser salvas. E que perceberam que, então, que
o tempo entre o reconhecimento e a ação é o principal determinante para evitar a morte materna. E eles identificaram e mostraram que as demoras estão organizadas em 3 tipos, em 3 fases. A primeira fase é a demora em reconhecer que há uma necessidade de buscar uma ajuda. Ela diz respeito, está relacionada aos usuários, diz respeito a condições relacionadas à economia, à educação, à autonomia da mulher nessa sociedade, ao comportamento de utilização do sistema de saúde. Então, diz respeito a como eu vou buscar essa informação. A gente tem visto isso muito acontecer recentemente, e aí eu vou trazer essa informação um pouco mais depois, mais para frente, porque a gente vive uma pandemia que está trazendo consequências sérias para a saúde da mulher. A segunda fase de demora é a demora em chegar até uma unidade de saúde. É a demora relacionada à acessibilidade ao serviço. É a demora que diz respeito à distribuição dos serviços, à distância, ao transporte, aos custos gerais associados ao deslocamento e ao acesso aos serviços de saúde. E eu tenho, uma vez dentro dos serviços de saúde, eu tenho uma terceira fase de demora, que é a demora em reconhecer a condição de gravidade e oferecer o cuidado médico adequado. Essa fase acontece dentro dos serviços de saúde e está muito relacionado com protocolos, com gestão de sistema, com serviços médicos. E as fases, uma interfere na outra. Então, se eu tenho um atendimento ruim na unidade de saúde, eu vou demorar mais para reconhecer, para tomar atitude para poder buscar a unidade de saúde. Se eu tenho acesso dificultado, eu vou também ter uma fase mais difícil, vou chegar mais tardiamente na unidade de saúde. Então, são interconectadas essas demoras e amplificam uma a outra. Vocês ouvem o áudio do vídeo? Não? Não. Não. Então, vou mudar a estratégia, imaginei que isso pudesse acontecer. Eu vou passar para uma outra... Vou compartilhar uma outra tela aqui para vocês ouvirem. Vocês ouvem agora? Sim. Oi, filho. Quem foi? Ela tinha toda a saúde, tinha 25 anos. Começou a fazer o pré-natal dela normal e nunca teve problema nenhum, desde o começo. Aqui eu e ela aqui e eu. Olha aqui, ela gestante, ela grávida. Ela aqui amamentando ele na maternidade. Até hoje espera ela em casa e ela não chegou. Só chegou o corpo dela aí em casa. Deixaram a gás lá e mudaram a outra menina. Foi. Sem tirar a gás de dentro. Depois que fizeram a coletagem, não foi nem um enfermeiro e nem um médico passou lá de jeito nenhum para saber como era que a paciente estava. Aí ela, não, mas ela já tinha entrado morta. Não, ela não entrou morta, não. Eu tava com a minha filha no carro e vi que ela tava viva. Aí quando o outro médico veio, aí ficou olhando ela e ela já ficou sem se mover mais dela, né? Mas ela só fazia, como se fosse assim, gemendo um pouquinho. Aí ela pegou, virou, olhou pra mim e disse, mãe, eu vou morrer. Do que morreram essas mulheres? Essas mulheres não morreram de hemorragia, de sepse ou de hipertensão. Elas morreram de falta de assistência, porque lhes foi negado um direito básico de acesso aos serviços de saúde, de acesso a uma necessidade por serem mulheres e por estarem gestantes. Esse é um trailer de um filme, de um média-metragem
produzido pela Fiocruz, que conta a história dessas 3 mulheres. Esse filme está disponível para compra no site da Fiocruz. Bom, mas e o que tem acontecido? Vamos mostrar de uma maneira geral, essas histórias refletem o que acontece no Brasil, e eu vou mostrar para vocês em números o que acontece de uns anos para cá. A gente percebe desde 1990, a razão de mortalidade materna no Brasil, ela tem caído consideravelmente. Isso aqui em 2011 se fazia uma projeção de que a gente conseguiria chegar em 35 mortes maternas, uma projeção de queda de 16% entre 2011 e 2015, para atingir o objetivo de desenvolvimento do milênio. No entanto, o que a gente sabe é que essa razão de mortalidade materna aqui, apontada aqui, ela é muito diferente de um contexto para outro. Em situações de maior educação e renda, eu tenho mortalidade materna muito baixa. Em situações de menor educação e renda, uma mortalidade materna muito alta. No mundo, isso aqui fica muito claro. Então, a gente vê países da África em que tem uma mortalidade materna, aqui desde 1990 aqui a 2010, que houve uma queda acentuada disso, mas ainda assim em termos numéricos muito alto, acima de 500 mortes por 100 mil nascidos vivos, que a morte materna a gente contabiliza a partir dessa razão, o número de mortes de mulheres por 100 mil nascidos vivos, mortes de mulheres na gestação, né, por 100 mil nascidos vivos. Por isso é uma razão, não uma taxa, um coeficiente. E em países da Europa, eu tenho uma razão de mortalidade materna muito baixa. Nós estamos aqui, né, nas Américas, misturado aqui entre Estados Unidos e Canadá, que tem mortalidade materna bastante baixa. Só um outro ponto aqui, é que a gente percebe, então, uma queda acentuada a partir de 95, quando o professor Guilherme aponta a necessidade da gente ter um olhar mais global para a saúde materna, e a partir dos anos 2000, com os objetivos de desenvolvimento do milênio, com uma nova queda aí da mortalidade materna, mas ainda assim com valores altos do ponto de vista mundial. No Brasil, como é que isso se deu? A gente teve uma queda desde a década de 90, especialmente por implementação de políticas nacionais, como a política de atenção integral à saúde da mulher, que foi derivada do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi uma construção essencialmente do departamento. O Dr. Faundes, o Dr. Oswaldo participaram integralmente na concepção desse programa. Isso houve, então, a partir do final da década de 90, o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, aqueles produtos que, então, vieram ajudar e apoiar na assistência obstétrica, só que o que a gente vê desde então, uma redução bastante singela da mortalidade materna, a despeito de vários programas que foram instituídos a partir desse momento. O que se esperava é que, a partir de 2015, na verdade, a partir de 2011, com a implementação da rede cegonha, houvesse uma redução da mortalidade materna, mas uma revisão mostrava que, a partir de 2015 e 2016, pudesse haver uma queda mais acentuada da mortalidade materna, chegando ao objetivo que temos pactuado para o objetivo de desenvolvimento sustentável, que é de 30 a 35 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos para o Brasil. Nós estamos aqui, estamos bem longe disso, uma mortalidade materna ao redor de 60 mortes por 100 mil nascidos vivos. Essa aqui é a curva de redução da mortalidade materna. E quando a gente faz uma regressão polinomial aqui, a gente pode ver que houve um decréscimo inicialmente até aqui, então, a década de 2000, e depois ele faz uma estabilização a partir de então. Estamos aí em torno de 60 mortes por 100 mil nascidos vivos. O que aconteceu paralelamente nesse período? Ora, a gente percebe, apesar de políticas públicas investidas na melhorar na qualificação da assistência obstétrica, a gente percebe uma redução de leitos obstétricos no Brasil.
De certa forma, isso é importante que se faça. Maternidades pequenas têm pouca capacidade de resolução e de assistência obstétrica qualificada. No entanto, houve uma redução de 10 mil leitos obstétricos no Brasil em 10 anos, sem a adequada distribuição desses leitos e readequação das redes de assistência. O que acontece é que, desde então, nada de mudança na redução da mortalidade materna. E mais do que isso, a gente vê, como eu disse para vocês, que a razão de mortalidade materna reflete disparidades no desenvolvimento humano entre países e regiões. A gente vê que a gente tem três Brasis aqui. Um Brasil que está no estágio 3 de transição obstétrica, que é um estágio de ainda alta fecundidade e mortalidade materna, que tem razões de mortalidade materna acima de 80, que eu separei, é o ponto de corte arbitrário que eu pus para mostrar para vocês. São os estados, principalmente da região norte do país, alguns da região centro-oeste, os estados intermediários, em que a gente encontra o Brasil, e estados da região sul do Brasil, e o que eu tenho, razões de mortalidade abaixo de 50. Isso aqui é dados de 2018. Essas regiões estariam no estágio 4, em que eu tenho razões de mortalidade materna mais baixa, em que eu tenho uma adequada assistência obstétrica oferecida para essas mulheres. Em 2019, isso, de certa forma, se manteve dessa forma, e ganhando um pouco mais no grupo de mulheres de regiões e de estados com razão de mortalidade materna abaixo de 50, e diminuindo aqueles que tinham razão de mortalidade materna acima de 80. Ou seja, talvez poderíamos estar indo num caminho adequado para a redução da mortalidade materna geral. No entanto, em 2000, o que a gente observa? Um retorno disso. Então, uma diminuição dos estados com redução da mortalidade materna e um aumento dos números da mortalidade materna, especialmente em países... tem mais aqui, eu esqueci de pintar. De Sergipe e adiante, com acima de 80 mortes por 100 mil nascidos vivos. Mostrando esses dois Brasis completamente distintos. Um aqui sistematicamente organizado, que é a região sul, e outro sistematicamente desorganizado, que é a região norte. E o que aconteceu em 2000? O que em 2000, hoje todos sabem, a gente teve a incidência da pandemia de coronavírus. Esses aqui são números de morte materna, números absolutos de morte materna de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. O que a gente percebe é que, a partir de março de 2020, começa a haver um crescimento grande do número absoluto de morte materna. Isso foi evidenciado e colocado em discussão acadêmica por vários grupos aqui no Brasil, mostrando que isso era um problema. E vejam só, quando a gente plota a curva de mortalidade geral por Covid, vejam que isso aqui não está na mesma escala, mas é para mostrar para vocês quando isso aconteceu. A gente percebe que a mortalidade materna, ela começa a elevar e tem seu pico antes do pico da mortalidade por Covid em 2020. Por que isso acontece? Porque as mulheres não estavam, os sistemas de saúde, os serviços de saúde não estavam preparados, não tinham adequação para poder dar conta da saúde materna, e começou a haver uma sobrecarga desses serviços, e as mulheres não são prioridade. As gestantes não são prioridade de ação, e não tem uma estrutura adequada para cuidar disso. Então, do meu ponto de vista, a minha interpretação é de que qualquer sobrecarga vai levar a cabo um aumento da mortalidade materna, qualquer sobrecarga no serviço de saúde. Temos como fazer para reduzir? Sabemos como reduzir a mortalidade materna. Esse aqui foi um statement que a gente publicou quando eu era presidente da Comissão Nacional de Mortalidade Materna da FEBRASO. Hoje estou como vice-presidente dessa mesma comissão, e Marcos Nakamura é o presidente. A gente tem alguns pontos importantes que a gente deve seguir para reduzir a mortalidade materna. Então, isso precisa ser assumido como um problema do desenvolvimento nacional, que há a necessidade de fortalecer os comitês locais de investigação de morte materna, as mulheres precisam ter acesso a cuidados qualificados, do ponto de vista técnico, humanístico, antes, durante e após a gestação e parto.
É preciso organizar uma rede de assistência obstétrica, qualificação profissional e mobilização social em torno disso. Tá? Para isso, para reduzir mortalidade materna, basta que a gente garanta os princípios da ação em saúde, os princípios bioéticos que regem nossa atuação, que são de autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. Quando a gente fala de morte materna, tudo isso está comprometido. A gente sabe que síndromes hipertensivas são a principal causa de mortalidade materna no Brasil, e é possível cuidar disso. Hemorragias, em alguns contextos, são as principais causas, e na maior parte dos outros cenários, é a segunda causa de mortalidade materna. É possível cuidar disso. Sepse é a terceira causa de mortalidade materna, e outras situações de risco, como abortos inseguros, também são causas importantes de mortalidade materna e precisam ser cuidados. E a gente tem instrumento para fazer isso. Por que a gente não faz? Essa que é a questão. Esses aqui são dados de uma estratégia que eu participei como consultor, e é um estudo de implementação do Institute for Healthcare Improvement, em parceria com o Albert Einstein, financiado pela MSD, em que chama Abraço de Mãe, em que foram implementados bundles, pacotes de intervenção para identificação do risco, para tratamento de hemorragia, para tratamento de sepse e hipertensão na gestação. Em 3 anos de implementação do estudo, houve uma redução de 38% na mortalidade materna por todas as causas. E especialmente hemorragia e sepse teve uma redução drástica, uma redução de 78% na mortalidade materna por sepse, pela implementação de uma estratégia de reconhecimento da gravidade e de intervenção. Redução da terceira demora, da demora de fase 3. Mas tudo isso só é possível, e aí já estou indo para o final, porque a gente tem produzido ciência, a gente tem produzido conhecimento. Grande parte daquilo que se sabe para reduzir mortalidade materna foi produzido aqui, por esse grupo, que começa, então, com o Dr. Faundes, o Dr. João Luiz, a doutora Eliana, o Dr. Guilherme Sicart, a doutora Meire, Fernanda, Laura, Adriana, eu, Patrícia, Marcelo, entre outros colegas do departamento, que temos contribuído de alguma forma para mostrar a importância disso e gerar conhecimento para poder intervir e reduzir mortalidade materna. Ou seja, o conhecimento é fundamental. E a ciência brasileira tem mostrado, na área de obstetrícia especialmente, um papel importante no Brasil e no mundo para a redução da mortalidade materna. E eu queria encerrar, então, agradecendo e destacando essencialmente, e especialmente, o trabalho do professor Aníbal Faundes e do professor Guilherme Sicart. São duas pessoas que eu admiro como pessoas e como profissionais, e se a gente nasce como cientista e a partir da nossa pós-graduação, posso considerar então o Dr. Guilherme meu pai, a doutora Faundes meu avô científico, e é por isso e é por toda a condição de olhar diferenciado, de reconhecimento disso como importância, de uma seriedade na pesquisa disso, que hoje eu posso falar para vocês disso que eu estou falando. Hoje eu estou nesse lugar de tentar reduzir a mortalidade materna de uma maneira mais enfática, mais adequada, e é só por conta tudo que eu aprendi com essas pessoas, com todos, mas especialmente com esses dois, que a gente pode estar nesse lugar. Dr. Guilherme, muito obrigado pelos seus ensinamentos, muito obrigado pela sua parceria, eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito você. Dr. Faundes, muito obrigado, eu espero ainda poder contar com seu conhecimento por muito tempo. Doutora Fernanda, muito obrigado pela oportunidade, acho que encerro aqui. Muito obrigada, Rodolfo e Guilherme, pela apresentação. Eu acho que assim, né, nós temos muitos docentes aqui, todo mundo enxergando e toda essa história,
e a importância do tema, né? Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por esse tema, e eu acho que vocês trouxeram de uma forma até leve, né, a gravidade de tudo isso, que é para a gente refletir, para a gente não ficar só pensando no luto, mas pensar na luta pela vida das mulheres, né? Então, só tenho a agradecer, e não sei se eu gostaria de pedir que as pessoas fizessem comentários, colocassem no chat tudo que vocês tiverem, as coisas estão começando a aparecer, e falar que eu gosto muito de ouvir isso, né, porque para mim a mortalidade materna, ela é assim, a maior das questões de gênero. Não existe coisa que se compare a ela, e ela é uma questão de gênero e de inequidade, né, de um problema da equidade, que acontece no exercício de uma função fisiológica da mulher, só que é uma função fisiológica que nem sempre é escolhida, pensando que metade das nossas gestações não são planejadas. E aí a gente vê o peso disso, né, quando a gente pensa na qualidade e no acesso à saúde, como o professor Rodolfo muito bem deixou claro com aqueles filmes que tocam cada um de nós profundamente, né, profundamente. E aí, o outro lado da importância da pesquisa científica baseada em evidências para que a gente consiga, como professor, como pesquisador e como médico, trabalhar com relação a isso, trabalhar na luta, e não só no luto pelas mortes maternas. Achei tudo muito, muito lindo. Rodolfo, vou pedir para você olhar o chat e organizar aí as perguntas com o Dr. Guilherme, pode ser? Pode ser. Então, por enquanto, só comentários aqui da Adriana falando do papel do departamento, Renato colocando orgulho na participação, e aí o Cássio perguntando na região de Campinas qual o peso da atenção primária. Então, Guilherme, você quer comentar a questão, a influência da atenção primária na redução da mortalidade materna? Olha, não sei se eu estou bem atualizado sobre o tema, talvez a própria Adriana, que tem participado do comitê, possa dizer melhor, mas tradicionalmente, ao longo dessa evolução histórica, Campinas sempre foi considerado um padrão de qualidade superior à média brasileira, né? Então, a estruturação em postos de saúde e o tipo de atenção que era fornecido às mulheres, até com especialistas dos centros de saúde, ou pelo menos da maior parte deles, foi considerado um exemplo. E quando a gente fazia comparações que já pelo número reduzido de casos absolutos, fica difícil a gente comparar razões de mortalidade materna de cidades, né, porque precisa de um número muito grande, mas de qualquer maneira Campinas tinha os menores índices comparativamente a outros no Brasil, junto com algumas cidades muito desenvolvidas do ponto de vista de desenvolvimento humano, né? E foi basicamente, acho que esse foi um dos motivos para mostrar e que influenciou o pessoal do departamento, sabendo que com uma estrutura de qualidade de serviços básicos e de referência terciária também, é possível sim enfrentar de uma maneira profissional a morbidade e a mortalidade materna grave, porque conhecimento para isso existe, basta implementá-los, como você falou, através de bundles, que sejam pacotes, que estejam direcionados a causas específicas. É sim possível reduzir e ter uma abordagem profissional adequada para o provimento de cuidado à saúde materna, que representa as maiores causas de morbidade e mortalidade no país. Então, Campinas tem uma situação, concluindo, privilegiada nesse sentido, embora talvez a gente tenha tido alguma deterioração recente por uma série de questões, mas de qualquer maneira ainda continua como um exemplo dentro da situação brasileira. Obrigado. Depois, Adriana, se quiser complementar, acho que é interessante, e aí a gente articula com a pergunta que a doutora Sofia colocou, que ação tem mais impacto na redução da mortalidade materna. Adriana, você quer comentar da atenção primária no município de Campinas? Bom dia a todos. Parabéns pessoalmente ao Rodolfo e ao Dr. Guilherme, foi uma excelente apresentação e
um marco, né, para a gente, nesse dia, tão próximo do dia de comemoração da redução de morte materna. De fato, Campinas tem uma posição bastante confortável em relação à razão de morte materna nos últimos anos, diferente do que está acontecendo agora nesse começo do ano, por causa do Covid, mas a gente conseguiu, ao longo, né, eu estou no Comitê de Morte Materna há mais de 10 anos, do município, e ao longo desses anos, a gente conseguiu, através de medidas educativas junto à rede básica, reduzir as principais causas de morte materna, como infecção, hemorragia e hipertensão, discutindo e fazendo educação continuada. E isso realmente vem se mantendo. Mas, infelizmente, as mortes acabam ocorrendo ainda, né? O que mais preocupa a gente nesse momento é o Covid mesmo, que nós já estamos com, nesses primeiros 4 meses, 6 óbitos maternos, né? O que a gente não teve o ano passado inteiro. Nós tivemos o ano passado inteiro 2 óbitos maternos, e agora, nesses primeiros meses, já temos 6, né? Então, não só de causa Covid, justamente pelo que o Rodolfo já havia chamado a atenção na aula dele, quando você sobrecarrega o sistema, outras causas também acabam aparecendo. Mas era isso. Obrigada. Obrigado, Adriana. E aí, assim, engatando um pouco naquilo que a doutora Sofia coloca, que ação que tem mais impacto? A ação que mais impacta diretamente na redução da mortalidade materna é aquela que vai oferecer uma assistência obstétrica de emergência de qualidade. No Brasil, a principal demora associada à morte materna é demora de fase 3, ou seja, no reconhecimento da condição de saúde e do tratamento oportuno. Então, ações que a gente possa qualificar essa assistência de obstétrica de emergência vão impactar diretamente e rapidamente na redução da mortalidade materna. Óbvio que a atenção primária tem um papel complementar e importantíssimo, porque, por exemplo, a identificação de pré-eclâmpsia durante o pré-natal vai reduzir a chance dela ter uma complicação maior no momento do parto e reduzir a chance de morrer de causas relacionadas a doenças hipertensivas. Mas, se tiver uma ação para fazer, é urgência e emergência, a qualificação desses serviços. Né? Aí eu queria passar a palavra para o Cássio, e aí depois para a doutora Eliana. Doutor Cássio, explica para a gente qual é o seu questionamento, por favor. Você pode falar conosco? Claro, a gente acompanhou nesse Bom Dia a Todos, primeiramente, né? Parabéns, Guilherme, Rodolfo, pela apresentação, pelo tema. Como a gente está fazendo essa situação histórica, a gente teve a introdução, a implantação do Hospital Estadual do Sumaré na nossa macro-região aqui de Campinas. Nós tivemos uma diferenciação da assistência pré-natal nos postos, um pouco já foi comentado sobre a atenção primária, mas qual o impacto de você não depender só do nível terciário de atenção? Acho que foi mais ou menos nisso que eu coloquei, porque nós saímos daquele modelo centrado nas maternidades, no nível de atenção terciária, para uma assistência mais descentralizada. Então, até que ponto a gente consegue enxergar essa qualificação da assistência obstétrica em diferentes níveis na cadeia de provimento dos serviços de saúde? Obrigado. O Guilherme quer começar a comentar? Quero sim, porque isso acho que tem tudo a ver com o que o Rodolfo tinha explicado, que talvez possa parecer teoricamente um contrassenso, que é o investimento na emergência e urgência, mas com o qual concordo completamente, porque a situação, sim, depende muito da disponibilidade de recurso. Claro que envolver todos os níveis e toda a cadeia de prestação de serviço à população é importante para um país ou um local que não tenha limitação de recursos. A cadeia primária, o nível primário de atenção é absolutamente fundamental, que vai provavelmente
ter como efeito o impedimento que os casos se agravem e que sejam identificados a tempo de uma ação mais pronta. Entretanto, concordo com o Rodolfo, existem importantes estudos na literatura internacional, um deles da própria Deborah Maine, mostrando que para a economia de recursos, se você tem recursos limitados, o impacto maior numa redução imediata de mortalidade materna é investir no nível terciário, onde você consegue, no nível hospitalar, uma identificação precoce, principalmente dos casos de hemorragia e eclâmpsia, que são mais prevalentes, e conseguem, inclusive com unidades de terapia intensiva, um custo mais reduzido, por incrível que pareça, do que investir em massa na rede primária, reduzir a mortalidade materna. Entretanto, claro que o ideal é um pacote completo, onde todos os níveis sejam diferenciados qualitativamente e bem treinados e bem equipados para poder ter uma situação parecida com aquela que a gente almeja como padrão ouro, que são dos países de mais alta renda, onde a mortalidade materna não passa de 5, 6 óbitos por 100 mil nascidos vivos, de causas que são absolutamente impossíveis de serem evitadas. Antes de passar para a doutora Eliana, o Cássio fala da redistribuição de maternidades, da distribuição da rede. Cássio, isso é extremamente importante. A rede de saúde, de assistência obstétrica, ela tem que ter um meio termo. A gente distribuir a rede em maternidades pequenas, em cidades pequenas, a gente pode, paradoxalmente, aumentar a mortalidade materna. Porque essas maternidades pequenas, elas vão ter qualidade, volume de atendimento e qualidade para atender aquelas urgências e emergências que são determinadas, são, em geral, raras. Então, a gente precisa ter maternidades de médio porte, o ideal é que sejam maternidades de médio porte, que possam acolher ter estrutura adequada, com banco de sangue, com anestesia, com sala de cirurgia, capazes de fazer assistência obstétrica adequada de urgência e emergência, com hospitais terciários que possam acolher casos de maior complexidade. Então, integradas num sistema realmente funcionante, claro. Exato. Doutora Eliana? Bom, gente, bom dia. Primeiro, realmente, acho que contar essa história da importância do departamento em compor o conhecimento sobre essa área, eu acho que é muito... Nós precisamos manter isso sempre vivo, né? Eu acho que muitas coisas que o departamento criou em termos de avançar conceitos, produzir ciência para avançar conceitos e transformar em política pública, e é isso que eu queria chamar a atenção, haverá poucos exemplos similares no Brasil. Acho que não só nós fizemos, como mais do que isso, acho que o departamento tem inspirado outras escolas a saírem de uma postura de estudos mais voltados para dentro, vamos dizer assim, do ambiente acadêmico, e saírem para políticas públicas, e isso, nós que estamos aqui, tivemos, assim, a felicidade de viver, né? Eu sempre digo que eu tive a felicidade de viver a história, né, dessa construção. Então, essa é a primeira coisa, e acho que a apresentação de vocês foi brilhante nisso. Eu queria comentar algumas coisas. Eu queria contar um outro estudo que foi feito, que na época foi coordenado por mim, que a gente chamou de Vigimoma, que era o trabalho com as comissões de morte materna, tanto da cidade, município Campinas, quanto regionais, e que foi muito interessante o que isso causou, e aí isso dá um pouco de respostas e compreensão para essa ligação entre o primário e o secundário ou terciário. O Vigimon foi um trabalho que o que nós fizemos foi o levantamento de todos os casos na época, near miss, né, morbidade materna grave, nas maternidades de Campinas, durante um período, e esses casos eram divididos, e metade deles, aqueles que eram de Campinas, eram discutidos todos pela Comissão de Morte Materna, que habitualmente só discute morte materna, portanto, só vê a ponta do iceberg, e não vê os 15 ou 20 casos a mais de morbidade, que na época era essa conta que se fazia, depois a gente viu que tinha em torno de 8 casos, mais ou menos, de morbidade para cada caso de morte, morbidade mais grave, né, o caso mais grave,
Então, eles não veem. Então, primeiro, deu a oportunidade para os comitês começarem a enxergar o que acontece antes que morra, quer dizer, muita coisa que aconteceu antes de morrer, e que, como a gente diz, ou por sorte ou boa conduta, não aconteceu. Isso foi feito, então, metade com o Comitê de Morte Materna em Campinas, metade dos casos com o Comitê de Morte Materna regional. Não era só morte materna, a gente também fez com morte perinatal. Bom, mas quais foram, na época até, uma curiosidade, o João Paulo era um dos assistentes de pesquisa, então isso foi antes do João Paulo ir embora para a OMS, etc. Então foi uma boa experiência trabalhando com o sistema de saúde. Bom, e o que é o grande ganho, o que foi o grande ganho dessa pesquisa? Além de mensurar o que acontecia em Campinas, foi justamente dar a visibilidade para o sistema de atenção primária, para os gestores de saúde na atenção primária, particularmente, né, porque habitualmente eram representantes dos municípios, ou das maternidades da região, então primária e secundária, casos gravíssimos que aconteciam e que não morriam e que não eram visíveis. Criou-se, então, para pessoas que não estavam habituadas, a compreensão do raciocínio clínico do que leva à morte, e a visibilidade muito clara dessas demoras, que foi um conceito que, inclusive, na época, ele não era ainda bem firmado, mas ele ficava claro na discussão dos casos, né, assim, ele não era tão utilizado e tão popular. Bom, então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria dizer, foi a importância que isso teve em dar visibilidade para além do ambiente acadêmico, científico, e para fazer o pessoal entender que tem muito mais coisa grave do que está sendo visto quando se olha só a morte materna. E o nosso sonho naquela época era conseguir fazer que fosse de intervalos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, uma pequena fotografia dessa, né, assim, ter condições de fazer uma pequena fotografia dessa para poder justamente manter esse olhar sobre essas coisas. Então, acho que isso era uma primeira coisa que eu queria contar, porque acho que foi bastante, na época, foi muito relevante para hoje, quem está no comitê e quem viveu aquilo, ou pôde passar aquilo adiante, deu outro olhar para quem participa. Isso foi em 2005 e 2006. Mas o outro fato que eu queria chamar a atenção é que acho que morte materna é o melhor exemplo para a gente pensar, e eu uso muito essa classificação para pensar o que a gente faz para prevenção primária, secundária e terciária. E o Vigimoma também se baseava muito nesse conceito. A prevenção primária, ela tem, né, muitas vezes a gente não tem acesso, mas a gente tem que conseguir fazer a prevenção secundária. E aí a atenção primária tem um papel muito importante, que é, ficou doente, não ficar grave. Para isso, a qualidade da atenção primária e como eu digo, olho vivo, faro fino, são essenciais. E esse é um problema sério com a queda da fertilidade e com a dispersão do cuidado em vários grupos profissionais, inclusive, porque hoje a gente divide com o grupo de enfermagem, a necessidade de manter um bom treinamento para o olho vivo, faro fino, é a grande questão. Por quê? Infecção urinária, que é uma das causas importantes, você pega na atenção primária, quer dizer, você não pode deixar escapar em atenção primária. E muitas vezes se deixa escapar em atenção primária a infecção urinária. Hipertensão é a mesma coisa, quer dizer, a percepção de que alguém está ganhando peso e está ficando muito mais edemaciada, ainda não chegou a hipertensão, e você manda ela voltar daqui a um mês? Bom, daqui a um mês já era, né? Então, acho que a gente precisa, acho que é muito importante esse papel de sempre discutir qual é a possibilidade, onde é que a gente consegue pegar a coisa, se não evitando primariamente, evitando que fique grave. E aí, ao ficar grave, a necessidade da atenção terciária é inquestionável, e sempre, claro, esse é o impacto maior, né? Quando você investe na atenção terciária, é mais fácil evitar a morte, você está mais próximo do evento final, porém, pode estar tão grave que não tem como. Então, o que eu queria chamar a atenção é que a atenção primária ela tem papel em nutrição, prevenção de hipertensão, prevenção secundária, muito mais, de infecção urinária e de anemia, que é um outro aspecto que eu queria chamar a atenção que se deixa para batido. Deixar uma mulher chegar para a parto com 10 de hemoglobina, isso é uma prática. Isso é uma prática obstétrica na atenção primária, e isso predispõe às mortes maternas,
caso haja uma complicação com grande sangramento, né? Não de um parto comum, mas numa complicação, aí o negócio pode ser problemático. Então, eu acho que essa sensação, a atenção primária tem um papel, entre aspas, limitado, sim, limitado quando já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas a ideia não chega lá, né? Sim. Obrigada. Obrigado, professora Eliana. Esse projeto foi essencial, o Vigimão foi essencial para a mudança da perspectiva de olhar do Regional de Saúde, quando faz nos comitês de mortalidade materna aqui de Campinas e região. E retomando essa história da atenção primária, a atenção primária, a gente precisa muito investir em qualidade da atenção primária. Óbvio, a gente tem uma ação essencial para reduzir a mortalidade materna, que é a qualificação do serviço de urgência e emergência. Mas a atenção primária precisa ser qualificada também. Quando a gente olha os índices de sífilis congênita, embora 95% das mulheres cheguem com um número de consultas adequadas de pré-natal, a gente tem visto o sífilis congênita aumentando na nossa região. Sim. Por quê? Qualidade de pré-natal. Então, esse é um dos pontos de fazer. E está na nossa mão. Essa que é a questão. Essa aqui é a questão. Isso que nos dá mais angústia, né? É possível, a gente sabe fazer, a gente sabe como fazer, por que a gente não faz isso de forma adequada? Queria passar para o doutor Guilherme para fazer uma consideração sobre o que o Renato coloca, sobre repensar a estratégia para ampliar o cuidado do puerpério, e para já ir fazendo algumas considerações finais em relação ao tema. Bom, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas um dos últimos diapositivos que eu apresentei com o novo Conceptual Framework da Organização Mundial da Saúde, ele tem um pouco essa visão de tentar englobar todas as fases, incluindo o puerpério também, que a gente acha que atualmente é o período mais deixado de lado, vamos dizer assim, num momento tão importante da vida das mulheres, onde a gravidez é o foco, todo mundo de atenção, acabou o parto, a mulher fica completamente desamparada e desassistida, e a gente tem que prosseguir nessa atenção, e acho que esse Conceptual Framework vai ser decisivo para uma série de ações e políticas que possam ser recomendadas. Eu queria frisar dois pontos que eu acho que são importantes para finalização, né, que a gente já está chegando perto do horário. Duas coisas que me pareceram bastante importantes também no desenvolvimento de todos esses conceitos foram, a possibilidade que a gente teve, eu pessoalmente e outras pessoas também, de conhecer outras realidades piores do que a nossa, que foram absolutamente um aprendizado muito grande. Pessoalmente, eu tive experiência em Moçambique, em Angola, na África, e em Bangladesh, na Ásia também, mostrando como aquilo que a gente já conhecia e fazia era possível de evitar, e que seguramente alguma coisa que a gente não fazia, mas era feito em países mais desenvolvidos, era possível de implementar, porque conhecimento já existia para isso. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção do ponto de vista da importância do departamento é com relação ao conceito de humanização no nascimento, né? A gente fala muito disso hoje, é um assunto que está na mídia e parece que vem de fora para dentro, mas queria lembrar que desde o final da década de 90, começo da década de 2000, o departamento teve um papel importante no lançamento de políticas públicas, como eu falei, no PHPN e no olhar humanizado da assistência à gestação. Tudo isso está naquele manual que eu chamei a atenção, de parto, aborto e puerpério, olhar humanizado, né, para o nascimento, e que o departamento teve um papel absolutamente importante, tem a participação de muitos membros do departamento. Vocês podem consultar a ficha técnica desse manual, que está disponível até pela internet, mas eu acredito que esse papel é uma coisa assim, que o departamento tem representado, é uma coisa bastante positiva, e eu fico orgulhoso de estar dividindo esse espaço hoje com vocês, seguido por alguém como o Rodolfo, que é de uma geração muito mais jovem, que pôde trilhar nessa linha e exercendo a sua atividade profissional e científica na mesma área de conhecimento e provendo uma qualidade de conhecimento e de facilitação de atenção como aquela que a gente recomenda, mas sabendo, por outro lado, que a gente tem ainda um longo caminho a percorrer até chegar nos níveis daqueles que são nosso padrão ouro
de qualidade de atenção, que mais um dia, quem sabe, a gente possa ser comparado a eles. Obrigado. Obrigado, professor. Eu queria, agradeço, Cristine, também pelo comentário, Cristine, mas aí eu queria encerrar dessa seguinte forma: a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, mas a gente precisa convencer. Não dá para a gente atuar de forma compulsória, a gente precisa convencer que isso é importante. E esse conhecimento vai nesse tipo de ação que a gente está fazendo aqui hoje, e está fazendo com o dia de reconhecimento da necessidade da redução da mortalidade materna. Sensibilizar as pessoas e mostrar que é melhor, fazendo bem feito, é mais fácil, tem menos custo e é mais satisfatório. Então, é esse papel de convencimento que a gente precisa aprender. É o que o marketing sabe muito, a indústria sabe muito, o comércio sabe muito, a gente não faz, a gente não sabe, a gente precisa convencer. E aí, nesse papel de convencimento, que eu agradeço o DTG, o departamento, né, para essas ações de disseminação de conhecimento. Fernanda, muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar falando sobre isso. Gente, eu que agradeço a presença, Rodolfo, Guilherme, Eliana. Uma pena mesmo o professor Faundes não estar aqui com a gente, mas ontem eu falei com a Vilma, eu já tinha conversado com ele antes, ontem eu voltei a falar com a Vilma, ver se ele conseguia pelo menos entrar, conversar um pouco aqui com a gente, porque é muito bom ter todo esse resgate da história e ver que as coisas não acontecem de uma forma muito rápida, chega agora e começa a trabalhar com mortalidade ou com humanização, e ver esse protagonismo do departamento nos dá uma coragem de continuar trabalhando com tudo isso, né? Então, excelentes apresentações, eu agradeço, e agradeço também porque isso vai ficar guardado no acervo do departamento, quando a gente quiser saber um pouco dessa história, conhecer um pouco disso tudo, isso vai estar guardado, então essas aulas ficam gravadas no YouTube, né, para a gente acessar depois. Então, agradeço muito, não sei se vocês querem fazer mais algum fechamento ou não, se já está tudo certo. Rodolfo? Eu só queria agradecer mais uma vez a todos pelo convite e pela atenção nesse assunto tão importante. Obrigado. Obrigada, doutor Guilherme. Rodolfo? Tranquilo? De novo, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que retomar esse advocacy com mais frequência e com mais intensidade. Doutora Eliana? Conte comigo para esse advocacy. Estou dentro. Juntos conseguimos fazer mais coisas, muito bom. Gente, muito obrigada. A semana que vem é feriado na quinta-feira, então, né, nós não teremos aula, e aí eu já convido a todos para a próxima reunião. Vou pedir para a Márcia se ela coloca aqui. Muito obrigada, Márcia. E na próxima reunião a gente vai mais ou menos continuar no tema, né, porque a gente vai falar sobre Covid e gestação, a situação atual, e principalmente esse grande impacto do Covid na mortalidade materna, no risco das gestantes. Então, aguardo vocês no dia 10, com a professora Adriana, moderado pela professora Laura, que estão aí diretamente ligadas com o enfrentamento da pandemia aqui dentro da obstetrícia. Gente, muito obrigada a todos e todas, e até a próxima reunião. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia a todos. Até logo. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada.